queria agora meditar com você num texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até do versículo 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Esse texto que nós lemos, que se encontra no livro do profeta Isaías, ele retrata um período da história de Israel em que o povo havia perdido todo o sentido de cultuar a Deus, em que o povo se reunia em tese para adorar a Deus, mas a vida, a prática, aquilo que eles prestavam a Deus como um culto havia se tornado apenas um ritual. O profeta Isaías, ele viveu no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, por volta mais ou menos do século 8 a.C. E nessa época era um período difícil da história de Israel. Só para poder contextualizar você e você entender o que estava acontecendo na história de Israel. Havia uma ameaça externa de invasão pelo Império da Assíria, que estava em ascensão na época, que despontava como uma grande potência mundial e que estava ameaçando invadir Israel. Internamente, os sacerdotes e os profetas, eles viviam enganando o povo. É como se Jerusalém tivesse se tornado um covil de salteadores, de assassinos. Os governantes, por sua vez, oprimiam e saqueavam o povo. As pessoas ricas, as mulheres ricas da sociedade, viviam para ostentar o seu luxo, o seu orgulho. E mesmo em meio à dor e à miséria das pessoas ao seu redor. Então, podemos dizer que a ganância e a cobiça haviam tomado de conta dos ricos, que só pensavam em acumular, acumular e acumular cada vez mais. Por outro lado, os pobres, as viúvas, os órfãos viviam humilhados, porque eles não tinham um sistema de proteção social e não tinham a quem recorrer, já que os juízes que poderiam julgar a causa deles eram também corruptos. Então, era um estado generalizado de coisas erradas, de corrupção, de erro, de engano, de mentira, de trapaça, de ganância, de injustiça, que estava difícil, inclusive, discernir o que era certo e o que era errado.
Quando eu olho esse quadro da nação de Israel nessa época, e eu olho para o nosso país hoje, eu vejo muitas semelhanças. E assim como eles estavam vivendo naquela época, essa situação difícil, nós estamos também vivendo hoje uma situação muito difícil. E foi nesse ambiente de dificuldade que o Senhor ele se revelou a Isaías, ao profeta Isaías. E Isaías, nessa época que Deus se revelou a ele, Isaías morava no palácio, no meio das mordomias, usufruindo de tudo que era bom. E quando Deus ele se revela a Isaías, e a gente tem essa revelação registrada no capítulo 6 do livro de Isaías, que você pode conferir depois, Deus revela a Isaías a sua santidade. Deus se mostra assentado no alto e sublime trono. E Isaías, depois que tem aquela revelação de Deus, ele não consegue mais ficar no palácio. Ele sai do palácio, ele vai viver entre o povo. E ali Isaías conhece as dores, conhece os erros, conhece as coisas que estavam afligindo o coração de Deus naquele momento. E Deus então usa o profeta Isaías como instrumento nas suas mãos para denunciar aquele estado de coisas que estavam acontecendo. E eu queria aproveitar essa palavra que o Senhor usou Isaías para transmitir ao povo, para repensar também os nossos dias. Eu tenho visto, tenho ouvido, na verdade, muitas pessoas falarem que estão com saudade dos cultos na igreja. Nós já estamos aí para mais de 60 dias em quarentena. Então, desde, se eu não me engano, 15 de março foi o último dia em que nos reunimos na igreja, corporativamente. De lá para cá, nós entramos num período de isolamento social, por meio dos decretos do governo, e nós temos estado em nossas casas, não temos mais cultuado. E tanto é que estamos aqui aos domingos fazendo essas transmissões ao vivo. E quando eu escuto as pessoas dizendo: eu estou com saudade do culto, estou com saudade das pessoas, estou com saudade de me reunir no templo, e isso me levou a pensar o seguinte: bom, nós estamos com saudade, mas e Deus? Será se Deus está com saudade do nosso culto? Será se Deus sente falta do nosso ajuntamento? E é sobre isso que eu queria falar hoje com você, sobre as características de um culto que agrada o coração de Deus, as características de um culto que faz com que Deus sinta saudade desse culto. Então, o título da minha ministração nessa manhã é: o culto que Deus tem saudade. Pastor, como é o culto que Deus tem saudade? Em primeiro lugar, olhando para esse texto, eu aprendo que Deus tem saudade de um culto sincero. No versículo 11, diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Ou seja, o Senhor ele está dizendo aqui, eu estou enfadado, eu estou cansado de tantos sacrifícios de animais. Esses sacrifícios, eles não traduzem uma devoção sincera de vocês. Vocês estão trazendo sacrifícios, vocês estão matando cordeiros, mas vocês não estão sendo sinceros, vocês não estão me agradando. É como se Deus estivesse dizendo assim:
eu estou farto de tanto teatro, eu estou cansado dessa aparente devoção que vocês têm no templo, mas que essa mesma devoção que vocês dizem ter no templo, ela não se reflete na vida de vocês no dia a dia. Eu me lembro agora de uma frase do Richard Sipes, que ele diz o seguinte: aquele que é sincero em todos os lugares e em todos os momentos. Meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte: Deus quer a sua sinceridade, a sinceridade da sua devoção, não apenas na hora do culto, não apenas ali no templo, quando você se reúne, levanta as mãos, adora a Deus, dizima, oferta e escuta a palavra. Deus quer a sua sinceridade, a sua devoção, não apenas naquele momento. Deus quer a sua sinceridade, a sua devoção fora do templo, porque é fora do templo que a gente vive a vida real. Se nós formos ver, nós nos reunimos, quando estávamos nos reunindo, 2 horas de reunião, no máximo, 2 horas por semana. 2 horas não significa muita coisa percentualmente comparado com a quantidade de horas que nós temos na semana. Então é fora do templo, fora das 4 paredes, que a gente vive a vida cristã. E Deus quer a sua vida, a sua sinceridade lá no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nos seus afazeres. É ali que você tem que estar prestando um culto a Deus que lhe agrade, não apenas no templo. Sacrifícios não têm valor sem obediência de todo o coração. Se nós oferecermos sacrifícios a Deus, inclusive sacrifícios de louvor, mas se não houver obediência a Deus da nossa parte, esses sacrifícios, essa devoção, para Ele não vale nada. Por quê, pastor? Porque a obediência a Deus é a prova infalível de um amor sincero e supremo por Ele. Eu vou repetir. A obediência a Deus é a prova infalível de um amor sincero por Deus. Não são as palavras dos meus lábios apenas. O Senhor mesmo reclamou certa vez quando Ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta um louvor, uma adoração, um culto apenas de lábios. O nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. Thomas Brooks, ele fala o seguinte: aquele que obedece sinceramente esforça-se para obedecer totalmente. Quando você obedece sinceramente a Deus, você se esforça para você obedecer totalmente, em todos os momentos, em todos os lugares. Você quer agradar ao Senhor. Lucas, no capítulo 6, versículo 46, o que é que Jesus diz? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que você chama Deus de Senhor? O nome de Deus está na sua boca. Senhor daqui, Senhor dali, Deus daqui, Deus dali. Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando, diz o Senhor? Meu querido, eu quero lhe dizer que você e eu, nós não somos salvos pela nossa sinceridade apenas, mas nós podemos nos perder pela falta dela. Você não é salvo pela sua sinceridade apenas, mas você pode se perder quando você não é sincero naquilo que você faz. Quando eu me lembro da carta de Tiago, que é uma carta eminentemente prática, de viver uma vida prática, ele diz o seguinte em Tiago, capítulo 1, versículo 22: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago diz claramente, olhe, não se engane, não apenas fale a palavra, mas seja cumpridor da palavra, do contrário você vai estar enganando a você mesmo. Você fala o nome de Deus, você recorre a Deus, você ora, você reza, você se volta para Deus, às vezes na hora da angústia, na hora da necessidade, mas às vezes é só naquela hora. Quando tudo vai bem, você esquece de Deus. Quando tudo vai bem, é como se Deus não existisse. E Deus não se relaciona conosco nessas bases. Nenhum relacionamento, queridos, ele se estabelece quando há apenas uma relação de interesses. A pior coisa que pode existir para alguém é ela perceber que alguém se aproxima dela, alguém quer estar junto com ela apenas por aquilo que ela pode oferecer e não por aquilo que ela é. E Deus não se deixa prestar a esse papel de ser usado como moeda de troca, de ser usado como um amuleto apenas para servir aos nossos interesses quando nos é conveniente. Deus quer um relacionamento sincero com você. Por quê, pastor? Porque não existe substituto para uma sinceridade piedosa. Você não pode substituir a sinceridade a Deus por meio de rituais, por meio de palavras, por meio de bajulações. Deus não se deixa levar e nem se impressionar. Então, o culto que Deus tem saudade é de um culto sincero. Que você seja sincero naquilo que você faz, quando você cultua a Ele, quando você se volta para Ele. Em segundo lugar, qual é o culto que Deus tem saudade? Quando nós voltarmos a nos reunir corporativamente, lá no templo, na igreja, quando nós nos unirmos novamente, sairmos das nossas casas, terminar esse período de isolamento, qual é o culto que Deus tem saudade? É um culto envolvente. Isaías capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus atos? Ir ao templo significava ver a face de Deus, porque o Senhor, ele falou que iria habitar ali no templo. Quando ele falou para Salomão construir o templo, e para Davi construir o templo, e Salomão construir o templo, o Senhor, ele disse que iria tornar a sua presença constante ali no templo. Então, o povo de Israel, o templo estava ligado à presença de Deus. Então, ir ao templo significava ver a Deus face a face. Só que esse lugar do templo, ele havia sido transformado num mero curral para colocar animais para sacrificar. De templo ele se transformou num curral. Por quê? Porque o sistema de sacrifícios havia perdido o sentido, havia perdido o significado. E nesse ambiente ali, Deus não podia mais manifestar a sua glória, Shekinah, que é o esplendor da presença de Deus. Então, o que eu quero dizer quando que Deus tem saudade de um culto envolvente? O que eu quero dizer é que Deus tem saudade de um culto que envolva todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. As pessoas apresentavam-se para o culto
naquele local, mas com um espírito distante de Deus. Elas não se deixavam envolver por aquilo que elas estavam fazendo, se tornou algo mecânico. Tem gente que cultua a Deus de forma mecânica, é uma obrigação. Ir para a igreja é uma obrigação. É para cumprir um ritual, para poder ficar bem com a sua consciência. Ah, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri minha obrigação. Já fui na igreja, já fui no culto, já fui na missa. Algo mecânico que ela não se envolve. Ela está ali no templo, mas ela não consegue adorar a Deus. Ela não consegue louvar ao Senhor. Ela fica se preocupando com quem está na direita, com quem está na esquerda. Olha para o relógio, preocupada com o tempo do culto. Por que essa reunião está demorando? Eu tenho que voltar para casa, eu tenho a fazer. Ela não se envolve. A W. Pink, ele diz o seguinte: as nossas mentes são constituídas de tal forma que não podem ao mesmo tempo concentrar-se no Senhor e fixar-se no casaco novo, na roupa nova, ou no chapéu para o próximo inverno. Não tem como eu estar fixado em Deus, a minha atenção voltada para Deus e preocupado com a minha roupa. Será se está bonito? Será se estão me vendo? Será se a minha maquiagem está? Como é que está o meu cabelo? Você precisa prestar um culto a Deus em que você se envolva. Envolva com Ele. Envolva com a presença dEle. Por isso que Rick Warren, ele fala que só existe uma coisa que Deus não tem, a não ser que nós demos para Ele, que é a nossa atenção. A nossa atenção é a única coisa que nós podemos dar a Deus, que Deus não tem. Então Deus sente saudade de um culto envolvente. Por que, pastor, que eu devo me envolver? Por que eu devo estar ali? Quando eu estou cultuando a Deus, eu preciso estar voltado para Ele em corpo, alma e espírito. Porque, querido, a adoração a Deus é a função mais elevada da alma humana. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós cumprimos a nossa missão, nós cumprimos o nosso propósito, nós cumprimos o nosso objetivo de viver e de estar nesse mundo. Porque o que nós estamos fazendo aqui, quando nós adoramos a Deus, nós estamos apenas ensaiando, nos preparando para aquilo que nós vamos fazer durante toda a eternidade. Então você precisa se envolver, você precisa se voltar para o Senhor. John Blanchard, ele fala assim, que a adoração vem antes do serviço e o rei antes dos negócios do rei. Deus está mais interessado na minha adoração do que no meu serviço. Deus não precisa do meu serviço. Deus não precisa do seu serviço. Quando eu vou ao templo, eu tenho que me voltar para adorar o Senhor. Ainda que eu vá servir em um ministério, ainda que eu vá servir ao Senhor, participando de alguma forma, colocando o meu dom e talento ali a serviço de Deus, naquela reunião, naquele culto. Mas eu preciso entender que mais do que o meu serviço, antes do meu serviço, Deus quer a minha adoração, a minha devoção. Deus sente saudade de um culto envolvente, porque Deus quer que eu me envolva com a sua presença. John Everett, ele fala que os homens carnais contentam-se com o ato da adoração. Eles não têm desejo de comunhão com Deus. Ou seja, existem pessoas que elas se contentam com o ato em si. Ah, eu estou aqui participando desse culto. Eu estou aqui participando dessa reunião. Eu estou aqui de corpo presente.
mas elas estão ali naquele templo, naquele ambiente, muitas vezes por causa das amizades, muitas vezes porque tem que acompanhar alguém, ou porque o pai e a mãe estão obrigando, ou porque a mulher pediu, ou porque o marido pediu, mas ela não está ali porque ela foi para ter comunhão com Deus. Ela foi ali porque de repente ali ela revê os amigos, de repente ali ela se sente acolhida, de repente ali ela se sente importante, o pastor a considera, os irmãos a consideram, ela tem um ganho secundário por estar ali, mas ela não vai ali porque ela quer adorar a Deus, ela não vai ali porque ela quer expressar o seu amor ao Senhor, porque ela quer se envolver com Deus. Deus quer um culto envolvente. Meu querido, se de fato nós adorássemos a Deus como devemos, nós não nos preocuparíamos como fazê-lo. Se eu adorasse a Deus como eu deveria, eu não me preocuparia a forma como eu faço, porque a forma como eu faço ou como eu faria, ela viria naturalmente, porque o desejo de adorar a Deus me levará a adorar como Ele quer e tem que ser adorado. É necessário, mais do que a forma, mais do que me preocupar com a forma, eu preciso me preocupar com o conteúdo. Eu preciso estar preocupado como eu vou dar a Deus a minha atenção. E se eu tenho no meu coração um desejo sincero de adorar a Deus, a forma como fazê-lo virá naturalmente. E por último, um culto que Deus tem saudade é um culto coerente. Isaías, no capítulo 1, no versículo 13, o Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus está dizendo assim: olha, eu não aguento mais o ajuntamento de vocês. Por quê? Porque o culto, ele havia se tornado restrito a simplesmente a formas e a rituais. A lei de Deus não era obedecida. O pecado, a injustiça haviam corrompido as relações entre as pessoas. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui, olhe, para o povo, que a ausência de uma realidade interior que deveria gerar nas pessoas uma conduta correta, essa ausência dessa realidade interior, desse desejo interior de servir, de amar, de adorar a Deus, fez com que as realidades externas se tornassem inúteis. A ausência de amor fez com que o sacrifício deixasse de ter sentido. Para que eu vou oferecer sacrifício a Deus? Que em tese esse sacrifício é uma expressão de amor a Ele, se eu não tenho amor. Deus deseja de nós um culto coerente. Um culto que a vida e as minhas ações estejam casadas e não dissociadas. John Martin, ele nos fala acerca de um culto que seria a expressão de uma vida correta. O meu culto a Deus, ele expressa a minha vida e uma vida correta. Ele diz o seguinte:
a retidão interna deve acompanhar o ritual externo, para que esse ritual signifique alguma coisa para Deus. Se o ritual de oferecer sacrifícios, ele não estava acompanhado de uma devoção interior no coração daquele que oferecia sacrifício, então esses sacrifícios se tornaram sem sentido. E eu quero lhe dizer o seguinte: Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz que o Senhor sonda o nosso coração. Antes mesmo que as palavras venham aos nossos lábios, Ele já as conhece. Então, eu posso enganar a você, você pode enganar a mim, nós podemos teatralizar perante as pessoas e ficarmos bem na fita, mas com Deus não há como fazer isso. Então, se no meu coração eu não estou amando ao Senhor, se no meu coração não há essa devoção sincera a Deus, o que eu faço, as minhas boas obras, as minhas caridades, os meus cânticos, as minhas ofertas, nada disso faz sentido. A fórmula religiosa que não se concentra no coração não tem valor, não tem utilidade. Tudo tem que partir daqui, para depois se traduzir aqui. G. Campbell Morgan, ele fala que nenhum culto a Deus tem valor se entra em contradição com a vida no lar. Ou seja, tem que ter coerência. O que eu sou na igreja, eu tenho que ser no lar, eu tenho que ser no trabalho, eu tenho que ser na vida fora do templo. Porque sem coerência não tem força moral. Pior coisa que existe é a incoerência. Porque fica aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os educadores já chegaram à conclusão que a melhor educação não é o conselho, mas é o exemplo. Pai, mãe, você quer que o seu filho sirva a Deus? Você quer que o seu filho seja um cidadão de bem? Você quer que o seu filho seja uma pessoa digna? Então deixa eu lhe dizer, ensine o seu filho, dê conselho ao seu filho, mas principalmente mostre ao seu filho, por meio dos seus atos, das suas atitudes, que você é essa pessoa de bem, que você é essa pessoa que ama a Deus, que você não apenas fala, mas você vive, e por causa da sua vida, da sua coerência, aquilo vai se tornar impactante na vida do seu filho, na vida das pessoas. 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo fala: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus quer me encontrar coerente. Deus quer me encontrar fiel naquilo que eu falo, naquilo que eu digo. Thomas Carlyle, ele diz que o homem que não tem o hábito de adorar não passa de um par de óculos por trás do qual não há olhos. Meu querido, deixa eu lhe dizer, ter óculos sem olhos não faz sentido. Adorar a Deus sem coerência não tem razão. Prestar culto a Deus com uma vida incoerente não agrada o coração de Deus. Mais uma vez, eu repito as palavras do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus disse que nós seríamos amigos dele se nós fizéssemos aquilo que ele nos manda.
Deus quer coerência. O grande problema do nosso país é a falta de coerência. Todo mundo reclama dos políticos. Por quê? Porque na época de campanha, eles prometem, eles fazem promessas, eles dizem que vão resolver os problemas das pessoas, se apresentam ali como salvadores da pátria. Terminada a eleição, uma vez eleitos, eles simplesmente começam a agir totalmente contrários àquilo que eles haviam prometido nas campanhas. Porque durante a campanha foi só marketing, foi só propaganda. Não havia um interesse, um desejo sincero de fazer aquilo que eles estavam querendo, propondo, aliás. É necessário que haja coerência. O Brasil hoje cobra coerência dos seus governantes. E nós precisamos ser coerentes também. Porque não adianta nós cobrarmos coerência dos outros se nós próprios não formos coerentes. E eu quero encerrar com uma frase de Ian Murray. Ele diz que a fidelidade a Deus é a nossa primeira obrigação em tudo o que somos chamados a fazer a serviço do Evangelho. A fidelidade a Deus é a nossa primeira obrigação. Deus quer de mim e de você uma coerência de vida. Deus quer de mim e de você uma sinceridade nos nossos atos, nas nossas ações. Deus quer de mim e de você um coração totalmente envolvido, voltado para Ele. Ele mesmo diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, se você quer estar com saudade de estar cultuando no templo e não vê a hora de acabar essa quarentena, começar a flexibilização para voltar a se reunir no templo, leve em conta essas três coisas quando você for cultuar a Deus. Deus quer um culto sincero. Deus quer um culto de todo o coração. E Deus quer um culto coerente da minha e da sua parte. Que nessa manhã o Senhor esteja trazendo sobre a sua vida essa consciência, esse entendimento de que você precisa dar a Ele o melhor da sua vida, por meio da sua sinceridade, por meio do seu amor, da sua entrega e por meio da sua coerência. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você seja essa pessoa que cultua a Deus com essas características. Que no seu culto nunca falte sinceridade. Que no seu culto nunca falte uma devoção sincera. Que no seu culto nunca falte uma entrega total a Deus. E que no seu culto nunca falte uma coerência entre a sua vida e as suas palavras. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.